Olá, arteiros e arteiras! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal de pinturas! Hoje eu vou ensinar para vocês a pintar essa peça. Esse é o Groot, famoso personagem do filme Os Guardiões da Galáxia. Para fazer a pintura dessa peça, eu vou ensinar vocês a fazer a técnica do dry brush. Algumas pessoas já conhecem como pincel seco. É uma técnica que eu uso muito aqui no meu ateliê e agora eu vou ensinar vocês como fazer. Assista ao vídeo até o final para não perder essa dica importante de como fazer a pintura de olho realista do Groot. Vamos pintar? Como eu já falei com vocês antes, então nós vamos aprender a pintar estes modelos de Groot. E nós vamos usar uma técnica muito conhecida já por vocês, que é o dry brush, ou alguns já conhecem ela como pincel seco. Antes de começar a pintura, vocês precisam assistir o vídeo de como preparar uma peça para receber a pintura. Depois de fazer todo o processo, vocês vão aplicar 2 camadas de marrom escuro. Aqui eu estou usando a cor Dark Chocolate, da cor Fix. E deixem secar bem. Eu apliquei também dentro, ó, toda a peça, tá? Deixem secar bem, para a gente começar, então, a técnica do dry brush. Eu vou mostrar para vocês como fazer nessas 3 peças. E nós vamos também fazer a pintura de olho, todos os detalhes do personagem. Então, eu peguei um pincelzinho mais velhinho, que ele já tá bem aberto, ó, gente. Pincelzinho mais abertinho. E ele precisa estar bem seco, tá? Bem sequinho. Eu peguei aqui a cor marrom claro. Eu vou molhar o pincel aqui, tá? E vou espalhar a tinta neste pincel sequinho, tá? Então, vou pegar aqui uma superfície, vou espalhar bem a tinta no pincel. Tá bem espalhado. Vou ainda tirar o excesso da tinta em um pano. Porque, como eu disse, a técnica, tu precisa trabalhar com o pincel mais sequinho, tá? Então, tá com tinta, mas não em excesso. E com esse pouco, assim, de tinta, a gente começa a aplicar na peça. Então, a gente vai fazer primeiro um teste. Vou começar aqui na parte de trás. Tu pega o pincel e, sem apertar, tu vai bem leve, passando. Ó, estão vendo que tá botando um pouquinho de cor ali? Essa é a ideia, tá? Então, nós vamos botar só um pouquinho de cor de marrom, um pouquinho mais claro do que eu dei no fundo, tá? Ó, deixa eu passar aqui pra vocês verem. Ó. Deixa eu focar aqui. Ó, estão vendo que tá recebendo cor? Então, é isso que nós vamos fazer em toda a peça. Nós vamos aplicar o pincelzinho seco com esse tom de marrom mais claro em toda a peça, para que ele fique com um tom mais claro só na parte mais alta da pintura, ó, nos relevos da pintura. Então, ele começa a ganhar essa cor aqui, ó. Ele tá um marrom escuro no fundo e um marrom mais claro por cima, tá? Então, agora a gente vai pegar esse processo e vai fazer em toda a peça. Tá? Só passando o pincelzinho assim, sem botar força, tá, gente? É só passando assim por cima e a cor já vai ficando ali, ó. Tá? Como o Groot, ele tem muitas elevações, porque ele é uma madeira, ele imita uma madeira, esse personagem, né? Ele é como se fosse uma árvore, Então, a gente tem que passar ele em várias direções para poder pegar a cor, tá bom? Então, a gente vai passando, eu vou passando aqui, vocês vão acompanhando. Sempre, ó, botando tinta no pincel. Espalhando bem. Tirando o excesso num paninho.
e daí vai pra peça, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, então, tudo isso com o marrom claro, tá, gente? Essa técnica, ela é bem interessante, que tu pode fazer muitas outras peças usando a mesma técnica e tu vai ter resultados bem diferentes. Aqui a gente tá tentando fazer uma imitação de madeira com a técnica do dry brush, tá? Ó, corpinho já tá ok, tá? Conforme vai secando, ele vai ficando bem mais claro, tá, gente? Ó, deixa eu focar aqui pra vocês. Ó, ele tá secando e tá ficando mais claro. Essa é a ideia, tá? Quando tá molhado, ele quase não aparece o que a gente fez. Então, quando seca, ele vai mostrando aonde que tá a nossa técnica, tá? Ó, pra vocês verem como é que tá ficando. Legal dessa peça aqui é que ele tá segurando um ninho. Nesse ninho, vocês podem botar diversas coisas. Eu costumo botar flor. Os últimos que eu fiz, eu botei cogumelo. Eu já botei passarinho. Várias coisas dá pra pôr ali naquela parte. Então, é isso, tá, gente? Agora eu vou passar também aqui na cabeça dele, tá? Pra vocês verem. Eu vou botar mais tinta agora no pincel. Vou dar uma esfregadinha aqui na plaquinha, tirar o excesso no paninho. E aqui nós vamos por partes, tá? Ó, bem devagarinho, pra não deixar muito excesso. A gente vai passando o pincelzinho, ó, tá? Ele vai ganhando uma cor mais clarinha. Vamos lá, passar em toda a peça. Lembrando que quando seca é quando aparece mais, tá? Então, a gente vai deixando... Ele vai secando bem rápido, porque tu não carregou muita tinta. E daí a gente já consegue ver se precisa passar mais, se não precisa, tá? Tanto que eu já tô até segurando aqui, ó, porque já tá seco. Não precisei nem usar o secador dessa vez. Botar mais tinta. Vamos espalhando. Aqui no rostinho também, ó. Já passando em todo o rostinho dele. Já tá faltando tinta, vamos carregar mais tinta. Ó, agora tá aparecendo. Ó, conforme vai secando, eu consigo enxergar onde precisa passar mais um pouquinho. Daí eu vou ali, carrego mais um pouquinho de tinta e vou colocando, tá? Aqui eu tô fazendo bem devagar, para vocês enxergarem bem, mas esse processo ele é bem rápido de fazer. E eu gosto de coisas simples, assim, para não me dar muito trabalho, porque eu tenho muitas coisas para pintar. E normalmente quando eu pinto uma peça, eu já preparei várias outras para pintar ao mesmo tempo,
Então, eu uso a mesma técnica, a mesma tinta e faço várias peças ao mesmo tempo. Então, por isso que eu gosto de uma coisa mais prática, tá? Então, isso aqui é pra ser uma coisa bem rápida. Aqui eu não tô acelerando muito porque eu quero mostrar pra vocês, mas quando vocês fizerem, vocês vão ver que é uma coisa bem rapidinha de se fazer e dá um resultado muito bonito. Porque como vocês já sabem, quem já conhece meu trabalho sabe também que eu gosto muito de trabalhar o realismo, né? Então, pra mim, quanto mais a peça parecer igual ao personagem ou igual a algo da nossa realidade, pra mim o resultado vai ser excelente. Então, eu procuro sempre coisas que dão mais realismo na peça, tá? Então, aqui neste caso, o fundo do marrom claro foi concluído. Vou só comparar aqui pra vocês essas duas peças, tá? Ó, uma já tá bem mais clara, estão vendo? Essa aqui tá só com dark chocolate e essa daqui eu já apliquei o fundo agora também com o marrom claro, tá? Então, já tá ficando um pouquinho mais claro, mais num tom de madeira mesmo. Agora, eu vou aplicar nesse aqui também. E naquela peça maior ali do fundo, eu vou dar uma acelerada no vídeo, porque o processo é o mesmo que eu já fiz nessa peça aqui, tá? Deixar aqui no cantinho. Eu vou começar, então, a fazer neste modelo aqui, que eu acho ele muito lindo também. Então, vamos lá.
Depois de terminar de passar o marrom claro, agora a gente vai vir com a outra cor mais clara. Aqui eu tô usando o bege areia. E nós vamos fazer a mesma coisa, tá? O mesmo pincelzinho, na mesma plaquinha. A gente vai vir com esse tom mais claro agora de marrom. Ó, passando em algumas partes, assim, da peça também, tá? Dessa vez, a gente não vai cobrir tanto a peça. Vou passar só em algumas partes. E vai deixar aquele marrom que a gente passou antes aparecendo, tá? É só pra dar uma luz, destacar mais aqui, ó, o tom do... Destacar mais os relevos, tá? Então, ele vai ser bem sutil que a gente vai passar, assim, por cima. É bem menos do que o outro marrom, tá, gente? Aqui também, a gente dá uma passadinha. Mais pra dar uma luz na pintura, deixar um pouquinho mais claro algumas partes, outras não tanto. A gente vai fazendo isso agora. Essa parte até é mais rápida, porque como você vai ter que fazer menos, ela se torna um pouquinho mais rápida, tá? Ó, pronto, já acabei. Vou passar aqui no meio. Ah, aqui embaixo eu não passei, desculpem. Assim, então, ficou depois de passar o bege areia, tá, gente? Ele vai ficar, os dois, aparece pra mim aqui os dois tons de marrom, ó. O marrom escuro, mais o marrom claro, ó, em várias partes aparece o marrom claro. E por cima, só pra dar uma luz, tem o bege areia. Então, eu tô enxergando as três cores nele agora, tá? Vou repetir isso nas outras duas peças. Também vou acelerar um pouco o vídeo, porque o processo vai ser o mesmo. Só vou mostrar os dois juntos aqui pra vocês compararem, ó. Como é que ficou. Aqui, tá? E agora, então, eu vou dar uma clareada nas outras duas peças também. Agora, eu vou pegar um verde mais escuro e vou fazer essa mesma técnica, tá? Com o mesmo pincelzinho, nessa parte aqui de cima da peça, tá? Então, a gente vai começar com um verde mais escuro como fundo.
Dá toda a volta aqui. E depois vem com verdinho mais claro e faz a mesma coisa em toda a volta aqui da peça. Em alguns pontos aqui também na peça, vocês podem botar um pouquinho de verde pra destacar, tá? Eu gosto de botar aqui no pezinho dele também. Então, em algumas partezinhas assim, vocês podem pôr um pouquinho de verde, tá? Bem rápido também, eu já fiz lá naquelas outras peças. E agora vocês vão pegar um tom de verde um pouquinho mais claro e depois mais claro também. E vão fazendo um degradêzinho, tá? Aqui eu já tô com o verde mais clarinho, que eu vou fazer a última camada aqui com um verdinho mais clarinho ainda. Ó, vou mostrar pra vocês, então, como é que ficou com a última camada do verde, tá? Bem bonito. E agora, eu vou mostrar pra vocês mais um detalhezinho que eu gosto de fazer, que é com amarelo e laranja, tá? Então, vou pegar aqui dois tons, um de amarelo, um de laranja. Tudo que eu fiz até agora, eu usei o mesmo pincel. Em nenhum momento eu molhei ele, ó, gente. Ele tá agora sujo de verde, tá? Eu vou só tirar o excesso aqui no pano, ó. Dar uma esfregada pra tirar um pouco do excesso. E vou agora com amarelo. Sujo bem o pincel com amarelo.
Vou em alguns lugares aqui da peça colocar um pouco de luz, tá? Então, vou botar um pouquinho de luz aqui, um pouquinho de luz aqui, aqui no peito. A gente bota um pouquinho de luz nele, assim. E depois que fizer isso, a gente vem com laranja e faz por cima do amarelo bem devagarinho também, tá, gente? Vou botar em alguns pontos uma luz. Tá. No rosto não, tá, gente? Porque o rosto a gente vai destacar os olhos. Então, vou botar em alguns lugares assim uma luz. Agora eu venho com laranja e faço a mesma coisa. Bem onde estava o amarelo, a gente bota um pouquinho do laranja. Bem pouquinho. Aqui também. Tá, gente? Então, ficou assim a nossa peça, tá? Quem quiser clarear mais, pode clarear com bege areia, tá? Pra mim, eu acho que tá bom esse tom aqui, ele lembra muito uma madeira, tá? Ó, todas as sombras, as luzes. Agora, a próxima etapa é fazer o olho, tá? Então, aqui dentro eu vou usar o pincelzinho chato, número 2. E vou pintar todo esse círculo aqui do olhinho dele com a cor preta, tá bom? Então, vamos fazer esta etapa agora. Então, para fazer o olho, a primeira parte é deixar ele bem preto, tá? Vamos fazer aqui nos outros também.
Agora com a cor marrom claro. Um pincelzinho liner, bem fininho, tá? Aqui eu tô usando o liner 50, aquele bem fininho, que a gente trabalha pintura de olho, pintura de detalhes. Vou pegar então ele. A cor marrom claro. E eu vou fazer aqui embaixo no olho uma meia lua com a cor marrom. Eu não vou encostar na borda, eu vou deixar a borda preta, tá? Que nem a cor do fundo, não tô encostando na borda do olho. Eu vou só desenhar aqui, ó, uma meia lua. Estão vendo, ó, não tô encostando na borda. Aí eu trago um pouquinho ela pra cima aqui. Preenche bem, não deixa falhas. Tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Não encosta na borda. Tá? E ele vai ficar assim, tá, gente? Assim.
Agora, com a cor bege areia, tá? Eu vou fazer uma luz aqui embaixo. Dos dois ladinhos. Tá? Do outro lado também. E agora a gente vai pegar a cor cinza ou a cor branca. E vai fazer uma luz aqui em cima. Agora eu vou repetir isso nos outros olhinhos. Tá? Agora eu venho do centro para baixo, puxando os rainhos dentro da íris do olho, tá? Só com a pontinha do pincel. Do outro lado. Tá. Pego agora o bege areia. E trabalho aqui 2 meia-lua no olho. Tá, do outro lado. Opa. Agora do outro lado. Tá. Vem agora com branco ou com cinza. E faz aqui um detalhe do brilho do olho. Se acontecer de borrar alguma coisa aqui dentro, vem com o pincelzinho com preto e arruma, tá? Aqui era pra deixar mais fininho. Isso aí. Mais um prontinho. Vou fazer mais outro aqui pra vocês. Isso aqui.
Nessa peça aqui, que ela tem essa base, vocês podem colocar outras cores ali também, tá? Quem quiser botar marrom, quem quiser botar tons de verde, outros tons ali, para destacar aquela parte de baixo. Deixa a peça secar e aplique um verniz. De preferência, verniz fosco.